E aí, gente? Pois é, troquei até de camisa aí, tá vendo? Viu que legal? Pois é, nós vamos fazer agora a nossa revisão, né? Pra gente ficar aí, ó, super afiado, né? Com as artes nas antiguidades, né? Vamos ver aí os movimentos do Renascimento, né? O Barroco, o Rococó, com aquelas histórias bem, né? Loucas, aquela história do balanço. Vamos para lá agora? Vamos lá? Tá bom, vamos começar logo, porque a gente entrar aqui nas concepções de arte, né? Arte no Renascimento, olha só. O Renascimento, não vai esquecer, por favor, tá? É o período que vai do século XIV até o século XV. Tá? Então, durante o Renascimento, o trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. O artista também ficou mais, né, mais sábio, mais intelectual, um trabalho mais conceitual, né, vamos dizer assim. O que ele fez? Antes de tudo, ele rompeu com a perspectiva religiosa. Ser religioso é ruim, ter essa ligação, né, com a igreja é ruim? Não tanto assim, né? Mas também a pessoa ficar somente vendo as coisas de uma só perspectiva faz perder pelo menos o que está acontecendo, porque nem todo mundo vai no mesmo rumo, né? Então, sem querer me ater a questões religiosas, mas quando, daquele momento que a igreja se impunha demais, e assim, tudo era diante da visão religiosa, tudo era dominado pela igreja, quando acontece um rompimento com essa perspectiva, com esse modo de ver, de olhar, com essa lógica de pensamento, aí começam a aparecer outras nuances artísticas, tá? Então, o que acontece quando tem esse rompimento aqui, ó? Acontece uma retomada com o espírito artístico da antiguidade greco-romana, né? A busca pela beleza. Como, por exemplo, aqui, ó, nesse belíssimo afresco aqui, a criação de Adão, feito pelo Michelangelo, um dos grandes artistas daquele período, que foi encomendado pelo Papa Júlio II, para ele pintou quase 2 a 4 anos lá no teto da capela, ele sustentado por andaimes, por feitos de pau, uma coisa que ele ficava numa posição muito ruim, que ele até adoeceu, né? Um pouco, né? E aí colocava a argamassa lá, enquanto a argamassa ainda estava meio fresca ainda, quase pingando, aí ele pintava, aí quando enxugava ficava dessa beleza aqui, com essa perfeição. Ele era um grande pintor, né? Um grande artista, e a coisa da definição do músculo, né? De colocar bem, era muito realista o trabalho dele. Certo? Aí, no movimento barroco, o que acontece? Porque essa arte aqui ela vai se desenvolvendo. Aí os caras começaram a encher de muitos detalhes, né? Então o barroco era uma arte rebuscada, exagerada, uma valorização excessiva do detalhe. Os caras, como por exemplo aqui, ó, essa questão do detalhe nos músculos aqui, né? O detalhe que você vê aqui no pescoço dele, né? Até as veias, tudo isso você vai vendo. Isso aí é um zelo pelo detalhe. E aí, mas existia também o dualismo e as contradições. Essas duas características aqui é o seguinte: a valorização dos dois lados das coisas. Tanto estava certo, tanto se admitia uma realidade como se admitia igualmente com a mesma força a outra realidade. É um pouco complicado, né? Mas é assim mesmo, tá? Ou seja, as contradições, uma coisa que era contra a outra,
se ressaltava cada vez mais. Aí também tinha o lado obscuro, o lado complexo e também uma exploração do sensualismo, né? Mostrando o corpo, algumas poses, de algum modo, isso aí aparecia nos trabalhos. Nesse trabalho aqui, olha, o beijo, né, de Judas, a captura de Cristo, né, imaginada aí pelo Caravaggio. Você veja que quase toda a figura está no escuro, só está iluminado as principais pessoas aí nessa ação, nesse evento, né? Tem Cristo e tem Judas, né, como plano principal. Aí vem também os outros soldados. Aí o resto vai ficando aqui, ó, no escuro. Essa é o famoso claro escuro, né? É o famoso exploração ao máximo dessa característica aí, que fez parte bastante do barroco, tá? Aí, seguindo mais além, né? Aí entra o rococó, quando o barroco exagerou no claro e no escuro, né? Do uso desse tipo de artifício. Aí entra o rococó, que é um estilo característico, um estilo artístico que surgiu como desdobramento do barroco. Quer dizer o quê? Os caras trouxeram outras cores, passaram a avivar mais, né? Então, olha, cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, temas da natureza relacionadas à vida cotidiana e relações humanas e representações da vida profana da aristocracia. Quer dizer, a classe poderosa, dominante, era sempre mais interessante contar a história, os escândalos desse povo, né? Aqui nesse quadro aqui, eu vou falar de leve, porque eu não quero atiçar muita coisa não, tá? Mas tem aquela pitada de sensualidade, porque a mulher tá se balançando aí, tá levantando a roupa, e de um lado tem um marido balançando, e do outro lado tem um rapaz que estava interessado nela, que está aí também. Todas essas histórias aí me contaram, eu li a respeito desse quadro aí do Jean Honoré Fragonard, né? O Balanço, onde ele colocou todo esse detalhe aí, né? E por conta disso, gente, fez aquele sucesso, né? O quadro fez aquele sucesso. Foi uma coisa impressionante. Mas vamos combinar que é muito bem feito mesmo, as cores, né? Tudo bonito, a roupa rosa. E esse outro quadro aqui é outra dramaticidade, tá? Porque ele já faz parte do estilo neoclássico, é um outro estilo, né? O neoclássico expressou valores de uma vida, de uma nova e fortalecida burguesia europeia após a Revolução Francesa e principalmente com o Império de Napoleão. Então, no neoclássico, é uma volta aos valores do classicismo, né? onde eles trazem algumas das características, mas com as devidas atualizações, transformações. Esse quadro aqui, por exemplo, tem influência do claro escuro e tem os irmãos Horácios fazendo o juramento de lealdade a Roma, onde acabou tendo um confronto entre os Horácios, numa certa cidade aí, onde eles confrontaram com os defensores da cidade, que eram os Quiriácios. Só que os Quiriácios eram casados com as irmãs dos Horácios. Aí teve aquele drama familiar, né? Que um dos Horácios matou um dos Quiriácios, que era casado com a irmã dele, e a irmã dele começou a chorar, e bababá, e bebê, bababá, e ela chegou, matou ela também. É uma história assim, bem, tá? Bem pauleira, como diz. Aí entra o romantismo com o genial Eugène Delacroix, que ele imaginou esse quadro aí sem estar presente lá, né? Só com os relatos ele teve essa
essa ideia de idealizar o acontecimento, né? Colocando dessa maneira aí, olha. O romantismo surge em reação ao neoclassicismo, né, do século XVIII. Situa-se entre 1820 e 1850. Os artistas românticos procuravam se libertar das convenções acadêmicas que os neoclassicistas trouxeram de volta, né, em favor da livre expressão do artista, né? Aí vem também a arte moderna, as novas tendências, né? Com a produção artística que surgiu no final do século XIX, né? Iniciando no século XX, onde a arte moderna começou a partir das artes plásticas com os pintores impressionistas. E aí vem a arte atual, né? A arte contemporânea, a arte do nosso tempo, que se derivou a partir do modernismo com técnicas artísticas inovadoras que incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra, né? Vale mais o que a obra procura transmitir do que o que ela tem de aparência. Então, os valores são definidos pelo desejo de invenções e experimentações artísticas. Tá bom? Então, aqui a gente termina com a nossa revisão. Já já a gente vem com as nossas atividades. Opa! Então, rapidinho aqui, nós já vamos começar com as nossas atividades, porque a gente já fez aquela revisão show de bola, né? E aí vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí para discutir aqui, né? Vamos ver, então. Questão de número 1, você tem. A arte tem várias funções sociais. Podemos destacar a função de educar, informar, entender. A arte estimula a percepção, a sensibilidade, a cognição, a expressão e a criatividade. De uma forma acadêmica, a função da arte naturalista, olha essa palavra, está correto o que se afirma em. Então vamos ver o que tem a ver com essa palavrinha aí, naturalista, né? Utilitária passa a servir a objetivos exteriores a ela. Reflete a realidade com a maior perfeição possível. Há uma valorização dos aspectos estéticos formais, preocupação de vislumbrar a obra de arte, os princípios adotados pelo artista e o retrato fiel da realidade. Então, quando fala em naturalismo, a gente vê que é coisa da realidade. Então, fica fácil a gente saber que a alternativa correta é essa letra B, que descarta as outras que não falam da realidade. Olha aqui, ó, rapidão. Olha aqui, o 2, reflete a realidade. E o 4, retrato fiel da realidade. Então, é essa daí mesmo. Tá bom? Então, seguindo aqui, a gente vai para a questão de número 2, onde a gente tem o seguinte, sobre o Renascimento. Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV, na Itália. No que se refere às características do Renascimento, marque a alternativa correta. Então, o trabalho do artista não era reconhecido, a arte renascentista retomou a arte religiosa, a arte medieval. Houve uma ruptura com a perspectiva da arte filosófica, uma retomada com o espírito artístico dos egípcios e gregos, e esteve inspirado na antiguidade clássica. Então, no que se refere ao Renascimento, o que é que tem a ver aí? Então, o Renascimento tá aqui, o Renascimento esteve inspirado na antiguidade clássica. Isso é como a gente já leu, né? Vamos ver aqui a terceira questão, onde você tem o seguinte. No Renascimento, o trabalho do artista passa a ser intelectualmente reconhecido. Cria-se uma aplicação de uma nova descoberta, a técnica da perspectiva, conjunto de regras matemáticas e de desenho que permite reproduzir
o aspecto real dos objetos. Sobre a arte renascentista, considere a seção correta. Então, uma busca pelo belo, uma retomada do crescimento artístico no período pré-histórico, um rompimento com a temática da arte religiosa medieval e a retomada do espírito artístico da antiguidade da arte egípcia. Que me diz? Então, apenas o item 3 está certo, né? Que é o rompimento com a temática da arte religiosa medieval. Bom, agora vamos ver aqui uma atividade aqui do Enem, onde a gente vai dar aquela voada lá na busca de ir para o futuro, né? Veja só, o romantismo foi um movimento artístico que surgiu no final do século XVIII, né? E se consolidou no século XIX, caracterizado pela valorização da emoção, da subjetividade, da liberdade criativa. Com base nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e escolha a afirmativa correta. Então vamos analisar aqui, vamos ver um por um. A arte romântica enfatizava a expressão emocional e o individualismo, muitas vezes retratando cenas dramáticas e heróicas. O romantismo rejeitava completamente qualquer influência da arte clássica, criando um estilo totalmente novo, sem referências ao passado. Artistas românticos frequentemente exploravam temas históricos nacionais, buscando exaltar a identidade cultural de seus países. A pintura romântica era marcada pelo uso de cores vibrantes, contrastes dramáticos e composições dinâmicas. Aqui no 5, o romantismo foi um movimento exclusivamente literário, sem impacto significativo nas artes visuais e na música. Eita, vamos ver aí. Olha aí, só o 2 e o 5, né? Estão errados. Então o 5 aqui está fora. Exclusividade não. E o 2, vamos ver o 2 aqui, o que é? Romantismo rejeitar completamente qualquer influência. É isso. Então, seguindo aqui, nós temos aqui agora uma questão discursiva, onde você vai explicar aí com o que você aprendeu o que é a arte contemporânea. Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês, né, para você responder aí. Arte contemporânea. Vamos começar pela palavra contemporânea. É a arte que está acontecendo agora nesse nosso tempo, né? Enquanto a gente vive, enquanto as artes estão sendo produzidas, né? Então aí você está tendo a arte contemporânea. Só que a arte contemporânea ela tem uma rotatividade muito alta. As transformações tecnológicas estão acontecendo numa velocidade nunca experimentada antes. E o que é que acontece com isso? Com essa velocidade, as transformações das propostas artísticas são... E assim, é quase que um vale tudo, porque todas as outras tendências estão aí juntos, estão participantes, né? E aí você vai responder de acordo com o que a gente discutiu durante a nossa aula. Então, eu vou ler aqui uma resposta aqui possível, né? A sua pode ser diferente, né? E... deixa eu ver se eu passei rápido demais. E aí, depois disso, você pode fazer a sua argumentação aí, né? Você pode deixar aí bem
tranquilo. É a sua opinião sobre a arte que você está vivendo esse tempo aí, né? Material complementar, está disponível um vídeo sobre a arte contemporânea da Sabrina Moura, que é uma pesquisadora, e aí ela vai mostrar bem direitinho mais detalhes que vai deixar você bem mais por dentro, tá bom? Terminamos por aqui, e aí, até a próxima aula. Tchau.